Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o RB Shocks. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos conversar sobre o lançamento de Redfall, o novo game desenvolvido pela Arkane Studios, lançado para Xbox Series S e X e também para PC. A ideia aqui desse vídeo é falar para vocês, eu tô com mais ou menos 4 horas e pouquinho de game, eu dei uma puxada aí no gameplay para poder trazer aqui os primeiros comentários e a gente chegar aqui numa análise se vale a pena ou não jogar, e também trazer para vocês aí as primeiras impressões. Lembrando que eu estou jogando no PC, o meu setup aqui eu tenho uma RTX 3060 Ti e um Ryzen 7 5800X. Falando do game, o Redfall, se eu não me engano, ele foi anunciado na E3 de 2021. E foi um trailer muito bacana até de se assistir. Eu lembro de que muita gente já entendeu qual que seria a pegada do game, mais ali puxado por um Left 4 Dead com vampiros, vamos dizer assim. Falando da história, de uma forma bem resumida, até para não dar muito spoiler para vocês. Redfall é uma ilha que foi cercada aí por vampiros que bloquearam o sol e tá uma bagunça. Tá? E os 4 heróis tiveram o destino de estar lá na ilha quando tudo isso aconteceu. E aí a equipe, você tem que de certa forma descobrir como acabar com essa bagunça e acabar com esse isolamento, que os vampiros deixaram a ilha, e tentar sobreviver da melhor forma possível. E nisso tudo, logo na primeira missão do game, você resgata aí os sobreviventes numa base do corpo de bombeiros, que acaba sendo aí vamos dizer assim, a safe house do game, é onde tudo acontece, inclusive é onde você faz o upgrade das suas armas, você compra mercadorias ali para te auxiliar nas missões, aonde você escolhe as suas missões. Então, quando a gente pensa em comparar esse game como Back 4 Blood e o Left 4 Dead, e eu também fiz isso, eu comparei, existem algumas coisas que são bem diferentes. Por exemplo, no Redfall, quando você escolhe determinadas missões, você percebe que ela tem uma linha, vamos dizer assim, uma linha da narrativa, tá? Você escolhe, cada missão que você escolhe te leva a um caminho diferente, e isso eu achei bem legal, pelo menos até onde eu joguei. Eu tô fazendo as missões seguindo uma trajetória, mas eu sempre volto e tento fazer um outro caminho, porque eu não sei se os 3 caminhos ou mais caminhos vão me levar para o mesmo final, ou se realmente há finais diferentes nesse game. Gente, eu não vou julgar aqui os gráficos, porque quando a gente fala de Arkane Studios, a gente não espera muita coisa. Aliás, tem gente que achou lindo os gráficos. Eu particularmente, minha humilde opinião, eu achei que dava para melhorar muito. Afinal, nós estamos falando de nova geração de consoles. Nós não estamos na época de Dishonored, que foi lançado aí na geração anterior. Então não dá para passar o pano para isso, tá? Eu acho que o game precisa dar uma polida. Uma das coisas que me incomodou bastante foi o excesso de bugs e algumas movimentações bem estranhas e bizarras dos NPCs, o que me faz pensar um pouco de preguiça. E uma outra coisa também que eu não gosto, isso também é uma opinião particular minha, é esses cortes ao invés de ser uma CGI, que a gente vê lá, todo um trabalho bem feito, eles colocaram as imagens assim, como se fosse contando história. Eu não sei, eu não consigo gostar desse tipo de coisa, entende? Pra mim parece um pouco mais de preguiça, sabe? Enquanto você vê outros jogos fazendo ali uma CGI bonita, tal, contando a história, colocou uns prints ali acontecendo tal coisa, umas falas ao fundo, então eu achei isso bem preguiça. Não é desmerecendo o trabalho da Arkane, mas é um tipo de coisas que eu particularmente não curto muito. A primeira vez jogando o game, eu comecei a pensar se eu ficaria entediado logo nas primeiras horas. E para minha surpresa não, realmente é um game muito divertido, tá? Se a gente olhar
vamos tirar aqui bugs, vamos tirar aqui uma expectativa de gráficos ultra realistas. Vamos pensar na diversão em si e também no que o game está propondo para nós nesse momento. Eu achei muito legal, tá? É um game que te prende a sua atenção, faz você querer voltar às missões, testar outros personagens, testar ali. O game também, para cada personagem tem uma árvore de habilidades, então você quer customizar aquilo de umas formas diferentes para mudar a sua forma de gameplay, e isso me agradou bastante, né? Mesmo que eu não sei como é que tá nos consoles, eu tenho escutado que tá um pouco ruim, mas pelo menos no PC, na questão de diversão, esses bugs, eu pelo menos em 4 horas de game não presenciei muita queda de FPS. O que eu presenciei foi realmente os bugs lá do NPC flutuando, NPC entrando pela parede, inimigo que está num lugar que não deveria estar. Mas fora isso, eu achei o game extremamente divertido e com certeza eu vou querer chegar até o final dele. Além disso, falando em diversão, o game ele é para ser jogado no multiplayer, né? Porque é muito mais divertido e você tem assim muito mais interatividade com a ilha, né? Com o Redfall. Porque assim, uma coisa que eu achei bem interessante também é que mesmo que você escolha uma missão, que assim, você escolhe a missão no corpo de bombeiros e sai para Redfall para fazer a missão. Mas o game permite que você vá explorar outras áreas da ilha, mesmo que não seja o foco da missão. Então, se você estiver jogando com amigos, você pode sair explorando a ilha inteira e depois fazer a missão. Ou se você estiver jogando solo, que é uma coisa que eu achei, pra mim, foi fantástico. Eu sou uma pessoa que joga muito solo, principalmente quando eu tô gravando conteúdo aqui pro canal. Então, eu não me senti, vamos dizer assim, prejudicado por estar jogando sozinho. Porque existe alguns jogos aí que a gente sabe que favorece, vamos dizer assim, que favorece para quem realmente joga em grupo. E se você joga sozinho, você acaba se lascando um pouco aí, né, tendo um pouco de dificuldade para upar, para ter uma interação legal com o game. E não foi o caso de Redfall. Eu realmente gostei, né? Para mim, que no meu caso, estou jogando sozinho, boa parte do tempo eu estou gostando bastante. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, vamos resumir aqui a nossa review. O game é um FPS, ele é focado também em narrativa. O game está disponível em português, né? Tanto dublagem como a legenda em PTBR. E ele vale sim a pena jogar. Como eu falei, ele é muito divertido, te promete aí horas de gameplay. Se você curtia bastante a temática de Back 4 Blood e Left 4 Dead, ele é basicamente isso, mas com muitas outras formas de interagir com o mundo do game, beleza? Um outro ponto importante aqui que eu gostaria de reforçar é que eu estava jogando no PC. Eu sei que no console está tendo bastante problema, não só em console, mas no geral, né? Porque eu tive algumas quedas de FPS em alguns momentos e os bugs estão aí para atrapalhar aí em alguns momentos o gameplay, tá bom? Então, como eu disse, o game não está perfeito, precisa de um polimento, precisa de um update urgente, senão as notas vão continuar caindo. E se você curtiu a análise da gameplay, deixa o seu like e comenta aí o que você está achando do game. E uma outra coisa que eu gostaria de pedir para você é que caso você queira ter aí mais uma opção de um canal de games aí na sua lista para você assistir e quiser me dar um apoio, eu te convido a se inscrever no canal agora, beleza? Eu vou ficando por aqui, forte abraço, uma excelente semana para todo mundo aí, fui!